Olá, alunos do sexto ano, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. É um prazer estar com vocês. Vamos lá? Comigo. A nossa aula de hoje é continuidade do assunto passado. Porém, nós vamos trabalhar com separação de misturas. A gente sabe que são quando tem duas substâncias diferentes e essas misturas, elas são heterogêneas, correto? Então, comigo aqui, como que eu separo água da areia? É fácil, professora. Talvez você já tenha feito isso algum dia na vida, né? Mas vamos ver como é que se chama esse método de separação? E com isso a gente vai ver outros métodos também. Vamos lá, então? Comigo. Eu tenho aqui separação de mistura entre um sólido e um líquido. Areia e água. Vamos lá? Então, no momento em que eu coloco areia e água, eu tenho que lembrar do assunto passado quando a gente fala de substância mais densa e menos densa. No caso da areia, ela é mais densa do que a água, porque ela fica embaixo da água, correto? Então, eu tenho areia e água. Esse processo de deposição da areia no fundo do recipiente chama-se de sedimentação. Mas o processo em que eu separo a água da areia, esse processo ele chama-se de decantação. Tudo bem? Depois que o processo de decantação ocorre, eu posso separar a água em um outro recipiente e deixar a areia em outro recipiente. Então, você vai ter aí a separação de misturas, correto? Então, professora, o processo em que a areia é depositada no fundo do recipiente chama-se de decantação. Quando essa substância fica no fundo do recipiente, aí a gente fala que essa substância ela sedimentou. Tudo bem? Vamos lá, então? Showzinho para vocês. Continuando. Porém, a gente consegue separar uma mistura sólida de um líquido por um processo que a gente chama, também de centrifugação. Professora, nunca ouvi falar. Vamos lá entender? A centrifugação pode ser com várias substâncias, mas o que a gente mais vê aí, quando a gente trata desse assunto, acontece com a segmentação do sangue. Como assim? O nosso sangue, ele, quando passa por um processo de centrifugação, eu consigo separar as partes do sangue. Nossa, professora, isso acontece sim. Quando eu pego o sangue e coloco numa centrífuga, que é um equipamento que tem um processo de rotação muito grande, eu consigo separar a parte do meu sangue em componentes. Quais componentes? A minha célula vermelha, as minhas plaquetas e o meu plasma. Vamos lá, então? Então, por que centrífuga, professora? Porque é o aparelho. Então, centrifugação é o aparelho que faz aqui o processo de separação da substância, tá? Aqui a gente tem como é que o sangue fica, ó. Então, o sangue, ele vai ser separado em duas partes principais. A gente vai ter a parte do plasma e aqui a gente vai ter a parte dos glóbulos vermelhos ou células vermelhas do sangue, tudo bem? E a gente vai ter uma faixinha aqui de transição, que vão ser os glóbulos brancos e as plaquetas, tá? Aqui uma outra imagem para vocês verem, um esquema e uma imagem real, tudo bem? Plasma, parte líquida do sangue, glóbulos brancos e plaquetas e glóbulos vermelhos. Quando a gente tira o nosso sangue, se ele não tiver um anticoagulante, ele fica sempre dessa maneira, certo? Outro processo de separação entre um sólido e um líquido. Esse processo é bem comum, é o processo de filtração. Professora, quando eu faço café, ou quando a mamãe ou o papai faz o café de manhã lá em casa, ele precisa coar esse café que ele está fazendo. Esse processo é chamado de filtração. Tudo bem? Processo simples que a gente sempre vê acontecendo. Quando a gente fala de filtração, a gente pode falar também da questão de uma doença que é
uma doença ocasionada por má filtração do sangue quando o rim não funciona direito. Então, quando o rim não funciona, seja por uma doença ou seja porque ele está parando de funcionar, a pessoa tem que fazer um processo chamado de hemodiálise. E aí, o que é hemodiálise? É a filtração do sangue por uma máquina. Aí, a pessoa, ela fica em um determinado local do hospital, onde parte do sangue dela vai sendo retirado e vai para uma máquina para ser filtrado, recolhido todas as impurezas, e o sangue filtrado pela máquina volta para o corpo da pessoa. Quantas vezes é necessário fazer um processo de hemodiálise? Depende da gravidade da doença do paciente, tudo bem? Mas é um processo também chamado de filtração. A máquina, ela vai fazer esse processo de limpeza do sangue e devolver um sangue com oxigênio e sem impurezas para o corpo, tudo bem? Quem que faz esse processo? O nosso rim, que fica localizado aqui, né? A gente tem 2 rins localizados atrás do corpo, certo? Aqui a gente vê um canal de entrada e um canal de saída, tá, do sangue. Então o sangue filtrado está entrando no corpo da pessoa, está entrando no corpo, e o sangue que está rico em gás carbônico e impurezas é retirado do corpo, tudo bem? Um outro processo de separação de mistura é entre líquido e líquido. Vamos ver esse processo? Esse aparelho, ele não é tão comum no nosso dia a dia, mas muitas vezes a gente encontra esse aparelho em grandes laboratórios. E para que serve? Para separar 2 substâncias líquidas. O nome desse aparelho chama-se de funil de separação. Então eu tenho aqui, água e óleo. Como que eu separo a água do óleo? Nesse funil de separação existe uma chavinha de abertura. Então, na hora que eu tenho um processo de decantação, eu espero o meu material, ficar em um processo de repouso, e depois eu recolho a água e vai ficar somente no recipiente o óleo. Como que isso é feito? Aqui tem uma chavinha, eu vou abrir essa chave, correto? A minha água, ela vai descer para um outro recipiente. Na hora que a água termina de descer, eu vou ter no meu balão aqui somente o óleo, correto? Então, é dessa maneira que a gente separa aí substâncias em laboratório, sendo que são 2 substâncias líquidas com densidades diferentes, tá? Existem alguns processos que são bem comuns, que a gente faz no nosso cotidiano, mas às vezes a gente nem se dá conta que ele tem um nome específico. Vamos lá? Processo de separação de mistura entre sólido e sólido. Vamos lá? Catação. Eu tô lá na minha casa e a mamãe pede, cata esse feijão aí pra mim. Aí você vai recolher, aquilo que não é próprio do feijão. Pode vir com deixa eu ver aqui, um milho, pode vir com uma palha. Aí você separa. Esse processo simples, que às vezes a gente faz em casa, é chamado de catação. Lá, quando eles fazem o processo de recolhimento do lixo também, e separam o lixo num processo aí para que a gente tenha a reciclagem dos materiais, também é um processo de catação, de coleta, Aquilo que ainda pode ser útil, aquilo que vai ter que ser realmente descartável, num processo que vem aí de mistura do lixo de todas as casas que chegam no lixão, tudo bem? Peneiração. Peneira. Então vamos lá? Às vezes eu quero separar uma substância mais densa de uma menos densa, ou substâncias diferentes. Aí eu posso utilizar um processo de peneiração. Tudo bem? Quando a gente faz um bolo em casa, às vezes a gente faz esse processo de peneiração para retirar alguma impureza do material que a gente está lidando, tá? Certo? Aqui a gente tem o processo de peneiração quando o pedreiro está lá, coando a areia, para essa areia ficar com um aspecto mais homogêneo. Então isso também pode ser feito, certo? Numa obra. Ventilação. Dá uma olhadinha. Parece o processo de peneiração, mas eu estou jogando meu material para cima, certo? Jogando meu material para cima.
Na hora que eu jogo o material para cima, o vento vai levar o que é mais leve para fora da minha peneira e vai ficar somente o meu material. Aqui no caso, né, o café. Então, recolhe o café e a folha sai com o vento, certo? Levigação, o nome mais difícil que vocês viram até agora, correto? Levigação é um processo de separação do ouro com o restante de matéria que veio do processo de extração da mineração. Pode ser areia, pode ser outras rochas. Então, nesse processo de levigação, eu separo, eu tenho mais uma imagem aqui para a gente poder ver, eu separo o ouro dos outros materiais. Aí a gente fala da questão do impacto ambiental, né? Como que eu sei que é ouro, professora, e não é rocha misturada ali com os outros materiais? É que quando a gente coloca uma substância, presta atenção nessa palavrinha, mercúrio. Quando a gente coloca mercúrio em rochas que tem ouro, o mercúrio gruda na rocha. E aí o garimpeiro consegue separar a rocha que tem o ouro do restante das outras rochas, correto? Porém, esse mercúrio é tóxico e pode contaminar a cadeia alimentar daquele local, daquele rio, porque nesse processo de separação aí de substâncias, a gente tem o processo de poluição das águas, tá? Então, quando a gente pensa em mercúrio, é muito importante para encontrar o ouro, porém pode causar um grande impacto ambiental, certo? Agora, separação de misturas homogêneas. A gente tem o processo onde a gente tem água e sal. A água e o sal é uma mistura homogênea e às vezes para eu separar eu só tenho o processo de evaporação acontecendo, então a água ela vai separar do sal nesse processo. Porém, eu tenho aqui a formação das salinas, então as salinas elas são um processo em que a gente tem a produção do nosso sal de cozinha, certo? A água do mar ela é colocada em vários tanques e esses tanques depois, né, do processo de evaporação vai me dar aí como subproduto sal. E a gente tem o processo de destilação simples, quando eu consigo separar a água do sal, mas em laboratório. Vamos lá, então? Eu consigo aqui ter um balão volumétrico, né, gente, que vai conter aí água e sal. Eu aqueço essa mistura e quando eu aqueço essa mistura, vai passar por um condensador e esse condensador vai fazer com que a água fique em um recipiente e o sal ele fique em um outro recipiente. Então eu vou ter aí duas substâncias separadas num processo de destilação simples. Lembra lá da água pura que a gente falou, que é vinda de um processo de destilação? É desse jeito, eu retiro todas as impurezas e aqui a água sai totalmente pura, correto? O outro processo, só para fechar a nossa aula, a gente tem um processo de destilação fracionada. Quando eu tenho líquido com líquido, porém eu tenho aqui a questão de separação de misturas por um aquecimento dessa mistura em vários subprodutos. Então o petróleo ele é retirado, certo, do mar, geralmente é um combustível fóssil retirado do mar e aqui ele está numa torre de fracionamento. Eu aqueço essa substância e pelo aquecimento do petróleo eu posso ter vários subprodutos. Por quê, professora? Porque as substâncias vão separando por gradientes de densidade. E nós temos aqui então, ó, só alguns exemplos: betume, combustível de trem, de avião, combustível de automóvel, solvente, gases. E com petróleo a gente também consegue fazer plástico, tinta, tudo bem? É o gás de cozinha lá da nossa casa. Então, por que fracionada? Porque de um único produto eu consigo ter vários outros produtos por um processo de separação. Fracionada por quê? Porque pode, através do gradiente de aquecimento, eu ter a formação de várias substâncias, correto? No mais, eu vou deixar uma atividade para vocês fazerem lá no Positivo Ou, são 5 perguntas, vocês já estão acostumando com ela, e na apostila fazer a página 19 e 20, que a gente vai fazer a correção na próxima semana, tudo bem? No mais, obrigada, sejam todos bem-vindos, até mais!